versículo 10, versículo 10 e versículo 11, terceira trombeta é tocada. Então, a terceira trombeta que toca. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Lá no versículo 11 vai falar o nome dessa estrela, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Olha só, nós temos uma problemática se você levar a pé da letra, como muitas pessoas a interpretam. Não é possível que uma estrela caia na Terra e venha ferir apenas os rios e as suas fontes. Porque o tamanho de uma estrela, ela acabaria com o universo, acabaria com a Terra. Pelo tamanho desse astro, pelo tamanho da estrela. Não é possível, na lei da física, de uma forma nenhuma, e nem pensando de forma sobrenatural seria possível. Ok? Então, por isso que o livro do Apocalipse ele tem muita simbologia. Nós precisamos interpretar a palavra de Deus com a própria palavra de Deus. Então, beleza. Então, a palavra está falando que o terceiro anjo trocou e houve uma estrela que caiu dos céus e ela acabou com a grande parte, a terça parte dos rios, água doce e das fontes. Isso é visto hoje. O maior problema da humanidade do século XXI está sendo a água, escassez de água. Concorda comigo? Aqui na nossa cidade, por exemplo, uns 2, 3 anos atrás, pensávamos que o Rio Paraíba do Sul ia, acabar a água. Houve racionamento no estado do Rio de Janeiro e São Paulo por conta dessa falta de água, não tinha água. Não é só no Brasil, mas em todos os lugares. Então o problema é sério. Agora, nós não podemos interpretar isso de uma forma literal. Isso é simbólico. Ok? Como e por que a estrela se chama Absinto e por que ela era amarga? Por que deixou amarga? Será que a Bíblia tem resposta para isso? É claro que a Bíblia tem. Vamos ver qual é essa explicação. Vamos falar um pouquinho do versículo 10, depois a gente fala sobre isso. Versículo 10. E caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Primeiro, caiu do céu, já me falei e vou usar de repetição, não é uma figura literal, e sim uma simbologia que foi enviada por Deus, pois é impossível uma estrela cair do céu e destruir os rios e as fontes. Ok? Entendeu que ele não é literal? É simbólico. Segundo, a estrela tem um nome que se chama Absinto, que significa amargo. O significado de Absinto é amargo. Ok? E aí ele vai falar no versículo que as águas se tornaram amargas e os homens não morreram dela, porque não tinha opção de beber. Então teriam que beber daquela água mesmo sendo amarga, e aquela água amarga mata, iria matar. Vamos ver um exemplo aqui então, Lamentações 3:19. Versículo 19 de Lamentações, capítulo 3 de Lamentações, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Então, o absinto e fel já está dizendo que é amargo. Por isso eu citei anteriormente que as águas se tornam amargas e o nome dela é absinto e ela é comparada ao fel. Já comeu fel, como que é amargo? As águas são amargas. Absinto e fel são amargos. Temos as águas agora, o problema da água que se tornou amarga. O que causou essa amargura na água? A água ficou amarga e a água deixou de ser potável, as pessoas morreram por conta de beber essa água. Temos as águas amargas de Mara. Já ouviu falar da história de Mara? Que a gente vê em Êxodo, capítulo 15. Tem até um grande estudo aí na internet, se você procurar, o Dr. Rodrigo Silva fala. Ele está nessa cidade lá no Egito, ele fala e conta e mostra essas águas, o que aconteceu, os poços que o povo de Israel, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, o povo clamou e reclamou com Moisés, as águas eram amargas, e agora, vamos beber o quê? Vamos morrer. E aí Deus transformou a água amarga em água doce. Lembra dessa história? Vamos falar um pouquinho sobre essa água de Mara. Êxodo capítulo 15, versículo 22 e 27, só para a gente entender por que a água se tornou amarga. E tem uma lição grande para a gente aqui.
as águas amargas de Mara, no Egito. Versículo 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Ô Moisés, você trouxe a gente lá do Egito, passando por tanta coisa, agora a gente vai morrer de sede, porque as águas aqui são amargas. Nós estamos andando 3 dias já e não tem água para a gente beber, Moisés. Vamos beber água amarga. Versículo 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Existia uma árvore, e essa árvore tem uma substância que, quando foi lançada na água amarga, e a água amarga, os arqueólogos, eles descobriram que essa água era amarga por conta de um fruto. Desculpa. Esse fruto caiu na água, e até hoje existe esse fruto lá. Essa água caiu nesses rios, e esses rios se tornaram amargos. E essa semente, essa frutinha, não só deixava a água amarga, como ela também era venenosa. Então, se bebesse dessa água, morria. E aqui o Apocalipse vai falar sobre essa água que vai acontecer. Versículo 26. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas, e beberam de águas da fonte, e o Senhor Jesus é a nossa água viva. Então há ainda esperança. Olha como que há esperança, e a graça do Senhor nos é apresentada. Ele transformou uma água amarga, uma água mortal, em água doce. E a palavra de Deus vai dizer que isso acontece e acontecerá novamente. Isso acontecerá novamente. Essa é o soar da terceira trombeta. Deixar as águas amargas dos rios, deixando amarga como absinto, como fel. Mas há uma esperança. Aqueles que estarão sobre os olhares do Senhor Jesus, que foram selados, conforme o capítulo 7 de Apocalipse, não se corromperam, não aceitaram o anticristo, não se curvaram diante das idolatrias dos outros deuses, creram tão somente no nome poderoso do Senhor Jesus, o Senhor vai sarar, vai transformar a água amarga em água doce, e vai transformar a sua vida amarga como as águas doces, uma vida doce, uma vida de felicidade, uma vida de felicidade plena com o Senhor. É a promessa que Ele tem, não só para hoje, mas para o povo que estará presente no período final do fim do final dos últimos dias. Versículo 11. Os homens morreram por ela ser amarga. Os homens morreram porque ela era amarga. Outra tradução. Uma praga para aqueles que não creem como nas águas de Mara. Aqueles que não criam, ou não creram, ou que ficaram para trás, morreram. Muitos no deserto morreram. Muitos que não obedeceram Moisés morreram. Muitos aqui nesse período vão morrer, vai ter escassez de água, as águas vão se tornar amargas. E as pessoas vão morrer. Águas poluídas. Isso quer significar também que as águas podem se tornar poluídas? Não como assim de Mara, mas quer dizer também, pode acontecer, que isso seja uma escassez mundial de água. Vai faltar água. As fontes estão secando. Faltará água potável.
para aqueles que não forem marcados pelo Senhor, e muitos que não foram marcados, ou todos que não foram marcados pelo Senhor, morrerão como se isso fosse uma praga. Isso também pode indicar, ou seja, que as águas serão envenenadas pelas indústrias gigantescas, né? As farmacêuticas, indústrias de bebidas ou tantas outras. Lembra agora, recentemente, que passou na televisão sobre as águas ali da SEDAI, que ficaram verdes, contaminadas, água, ninguém sabe explicar, fizeram testes e testes, parece que alguém forjou aquilo ali. Então, irmãos, águas envenenadas. Isso vai voltar e vai acontecer como uma praga para que o povo se volte para Deus. É ao soar da trombeta, da terceira trombeta. E agora no versículo 12 nós vamos...